lá! Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve de que depois da queda do Império Romano, a Europa mergulhou numa longa idade das trevas? 1000 anos de ignorância, de superstição, e que a grande culpada disso tudo teria sido a Igreja. Pois é, essa é uma história bem conhecida. Mas será que ela bate com os fatos? Vamos investigar isso um pouco mais a fundo? Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem direta. A Igreja foi mesmo a responsável por um retrocesso na civilização? Para a gente conseguir responder isso, vamos olhar para algumas áreas que são chave: a educação, a ciência e, claro, as próprias bases da nossa sociedade. Vamos começar pela educação. Pensa bem, se a Idade Média foi um período tão sombrio, de tanto apagão intelectual, como é que a gente explica o surgimento de uma das instituições mais importantes para a produção de conhecimento em toda a história? Olha que interessante essa progressão. Longe de reprimir o conhecimento, o que a gente vê é um movimento de construção de uma verdadeira infraestrutura de ensino. Tudo começa lá atrás, em 529, com essa ordem para criar escolas nos mosteiros, nas catedrais. E essas sementinhas, séculos depois, germinaram e se tornaram grandes centros de estudo, as escolas catedrais. E delas, direto delas, nasceram as primeiras universidades que o mundo conheceu. Ou seja, a universidade não nasceu apesar da Igreja. Ela foi, na verdade, um passo natural no desenvolvimento das suas próprias instituições. Ok, mas e a ciência? A narrativa padrão é sempre a de um conflito, né? Fé de um lado, ciência do outro, numa briga sem fim. Só que quando a gente olha de perto para alguns dos nomes que simplesmente revolucionaram a ciência, a gente encontra uma ligação bem surpreendente. Vamos pegar o próprio método científico, aquela base de tudo, sabe? Observar, criar uma hipótese, testar. Pois bem, um dos grandes pioneiros e defensores desse método foi Roger Bacon, e ele era um frade franciscano. A ideia de investigar o mundo, a criação de Deus, não era vista como rebeldia, mas sim como uma forma de admirar e entender a obra do Criador. E que tal a pessoa que virou o nosso universo de cabeça para baixo, dizendo que a Terra não era o centro de tudo? Nicolau Copérnico. Ele não era um forasteiro, um inimigo da Igreja. Pelo contrário, era um clérigo totalmente inserido na vida e na administração da Igreja do seu tempo. Agora, vamos dar um salto no tempo. As leis da hereditariedade, a base de toda a genética moderna, sabe onde elas foram descobertas? Num lugar bem inusitado, no jardim de um mosteiro. Foi ali que Gregor Mendel, um frade agostiniano, fez seus famosos experimentos com ervilhas, se tornando o pai da genética. E essa conexão chega até o século XX. A teoria que hoje é o nosso modelo padrão para explicar a origem do universo, o Big Bang, quem foi que a propôs pela primeira vez? Georges Lemaitre, um padre católico e também astrônomo. Ele chamou sua ideia de a hipótese do átomo primordial. Ou seja, do método científico à origem do cosmos, figuras da Igreja estiveram na vanguarda. Isso tudo levanta uma questão mais profunda, né? De onde veio, então, essa ideia de que existe um conflito? Será que a doutrina cristã prega mesmo que a fé é inimiga da razão? Vamos dar uma olhada no que os textos realmente dizem? Aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, o mito, a ideia de que para ter fé é preciso abrir mão da razão. Do outro, o que a doutrina de fato ensina, que fé e razão são, na verdade, parceiras, complementares. Elas não podem entrar em contradição de verdade. Mas por quê? Qual é a lógica por trás disso? E essa citação explica tudo. O raciocínio teológico é o seguinte: se a capacidade de ter fé e a capacidade de usar a razão vêm da mesma fonte, que seria Deus, então elas não podem, de jeito nenhum, ser inimigas. Uma verdade revelada pela fé não pode contradizer uma verdade descoberta pela ciência, porque, no fim das contas, a verdade é uma só. Nesse sentido, investigar o mundo com a razão é uma forma de explorar a criação divina. Certo. Então, se a Igreja não só não suprimiu, como até incentivou a educação e a ciência, qual foi o papel dela de um jeito mais amplo? Vamos abrir o foco e olhar para o impacto na civilização como um todo. Quando a gente para analisar como a civilização ocidental foi formada, a influência da Igreja está por toda parte, é inegável. Já falamos das universidades, da ciência,
Mas a lista é enorme. As primeiras instituições que pareciam hospitais modernos foram criadas por ordens religiosas. Toda a tradição da arte, da música, da arquitetura das catedrais góticas, da literatura, tudo isso foi preservado e desenvolvido dentro de mosteiros e catedrais. Até as bases do nosso direito moderno têm raízes profundas no direito canônico da Igreja. A imagem que surge não é a de uma força que paralisou, mas de uma força que construiu. Isso tudo nos deixa com uma última questão para a gente refletir. Se as universidades, o método científico e tantos outros pilares da nossa cultura não nasceram como uma oposição à Igreja, mas em muitos casos floresceram dentro dela, então talvez aquela história de Idade das Trevas seja no mínimo simples demais. Talvez a relação entre fé e razão seja muito mais complexa e até mais produtiva do que a gente costuma imaginar. E se for esse caso, como isso muda a nossa percepção sobre o que de fato impulsiona o progresso humano?